pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cinema de Primeira Brasil. Meu nome é Leandro e esse é um canal que fala de reviews de filmes antigos e novos e também das novidades do mundo do cinema. E hoje é dia de curiosidades do cinema e eu vou trazer para vocês curiosidades em relação ao filme Dos Vingadores, aquele filme lá de 2012. Eu já falei aqui no canal de X-Men, do crossover que existiria de X-Men Quarteto Fantástico, mas hoje eu vou trazer essa história porque muito antes de Vingadores chegar lá e fazer aquele sucesso de $1 bilhão, sendo o primeiro grande filme da Marvel Studios a marcar 1 bilhão, existia uma outra história, existia um outro diretor e existia quase um outro elenco. Na época, lá para 2009, entre 2009 e 2010, existia a intenção do diretor Jon Favreau, diretor de Homem de Ferro 1, já que o Homem de Ferro tinha feito bastante sucesso, existia a ideia de se fazer, ele dirigir um filme dos Vingadores. Mas antes, o Jon Favreau ele queria introduzir ali um vilão mais místico, que era o Mandarim, que é um grande inimigo do Homem de Ferro, logo no primeiro filme. Só que ele foi convencido pelo estúdio a não colocar o Mandarim ainda no primeiro filme, logo no primeiro filme, pois a ideia é que ele fosse um vilão mais realista e depois fosse introduzir vilões mais místicos, com mais magia, essas coisas. Então, ele abandonou a ideia do Mandarim e introduziu o Obadiah Stane como grande vilão de Homem de Ferro 2008. Já indo para Homem de Ferro 2, as filmagens foram ali meio conturbadas em relação a Jon Favreau e o estúdio. Eles estavam ali meio que se entendendo, não foi tão interessante. E Homem de Ferro 2 ficou bem diferente do que o próprio diretor queria. Então essas discussões, esses desentendimentos, vou colocar intelectuais, acabaram comprometendo a permanência de Jon Favreau como diretor dentro da Marvel Studios, porque ele era para assumir o filme dos Vingadores lá em 2012. E o Homem de Ferro 3, o Jon Favreau tinha muita intenção de colocar o Mandarim para fechar a trilogia e também de introduzir os Vingadores. Mas o filme dos Vingadores, além de ter essa direção do Jon Favreau, ele teria um outro vilão, pois não seria o Loki, seria o Caveira Vermelha, interpretado pelo Hugo Weaving, que já disse em algumas entrevistas que ele tinha assinado um contrato para 3 filmes. Então ele provavelmente apareceria em Capitão América 1, Vingadores e talvez Capitão América 2, imagino que seja isso. Isso explica bastante coisa em relação a por que o Caveira Vermelha ele não morre no final de Capitão América Primeiro Vingador. Será que acaba introduzindo ele para uma outra dimensão e ele apareceria no filme dos Vingadores, ele seria o grande vilão. Mas aí o estúdio começou a achar que não ficaria tão interessante e ao mesmo tempo mudanças de elenco foram acontecendo. Pois no mesmo ano de lançamento de Homem de Ferro foi lançado o Incrível Hulk, que tinha Edward Norton como Bruce Banner, protagonista do filme. Edward Norton estaria no filme dos Vingadores, mas os desentendimentos do ator durante as filmagens do Incrível Hulk foram conturbados. O relacionamento do ator ali com o diretor, com o estúdio, foi muito conturbado e a Marvel acabou demitindo o Edward Norton. Por isso, foi escalado Mark Ruffalo para ser o Hulk no filme dos Vingadores, mas a ideia inicial, Edward Norton estaria no filme dos Vingadores. Outra curiosidade é a mudança que teve. A Viúva Negra foi uma personagem que foi introduzida depois, pois ela não era originalmente para ser a Viúva Negra, iria ser a Vespa, e quem iria interpretar a Vespa iria ser a atriz Zooey Deschanel, só que acabou que o estúdio mudou, pois a atriz
Scarlett Johansson, inicialmente, ela teria conflitos de agenda ali para ser a Viúva Negra, mas ela acabou conseguindo encaixar na agenda dela e ela acabou sendo a Viúva Negra da Marvel Studios. O roteiro foi reescrito várias vezes. O Jon Favreau acabou sendo deixado de lado da direção e Joss Whedon, até por questões também salariais, a Marvel preferiu contratar um diretor, vamos colocar assim, com um salário que não tivesse um salário exorbitante. E aí entra o Joss Whedon, que deu uma nova cara para os Vingadores, para o filme dos Vingadores, deixando uma leveza a mais, pois o filme do Jon Favreau era um pouco mais sério. E aí entra o Loki como vilão no lugar do Caveira Vermelha. Caveira Vermelha depois só vai aparecer lá em Vingadores de Guerra Infinita e Ultimato, né, lá com a Joia da Alma. E aí você já sabe o que acontece. E aí, nisso, Loki se torna o grande vilão e é a introdução para a chegada de Thanos. Então você vê que realmente a ideia que o Jon Favreau tinha de Os Vingadores era fazer uma coisa muito mais séria. A Viúva Negra nem era considerada ali ainda a personagem feminina principal, iria ser a Vespa. O Homem-Formiga também, tanto que tem, se você procurar vai ter, você vai achar storyboards aí do filme dos Vingadores e no qual tinha o Homem-Formiga. O Joss Whedon tinha a intenção de colocar o Homem-Formiga, mas aí também o estúdio, o Kevin Feige, a galera toda da Marvel Studios aí acabou tirando, pois depois o Homem-Formiga seria introduzido. Ele não seria introduzido diretamente junto com a Vespa no filme dos Vingadores, mas resumidamente é isso. O Jon Favreau ele tinha uma ideia interessante ali de ter o Caveira Vermelha como o grande vilão desse filme dos Vingadores. Não sei se a recepção de bilheteria seria a mesma coisa em relação ao que foi dos Vingadores. Fui no cinema assistir, a galera foi ao delírio, aquela cena dos 6 Vingadores juntos ali, foi muito bacana. Então, não sei se faria $1 bilhão, mas inicialmente essa seria essa história. O vilão seria o Caveira Vermelha, teria essa ligação do Tesseract, ele iria voltar com tudo. O Edward Norton era para ser o Hulk mesmo, mas aí, como o temperamento do ator e da produção não bateu, do estúdio não bateu, ele acabou saindo. A Scarlett Johansson quase foi Viúva Negra, quase deixou de ser Viúva Negra. A escolha, aliás, interessante também, que a primeira Viúva Negra, já que iriam introduzir a personagem de Viúva Negra, não ia ser a Scarlett Johansson. A primeira opção ia ser a Emily Blunt, só que a atriz recusou o papel e acabou indo para a Scarlett Johansson. E claro, você já conhece toda a história aí. E interessante, né, como é que seria esse filme dos Vingadores, mas isso acontece bastante em vários blockbusters, muitas mudanças de roteiro acontecem. A gente está vendo Capitão América, Admirável Mundo Novo nos cinemas, como é que um filme que chega no cinema daquele jeito, ele passou por várias refilmagens, o roteiro dele com certeza foi reescrito várias vezes, pois tem várias cenas deletadas, personagens que foram introduzidos em última hora. Isso acontece bastante no mundo dos cinemas. Às vezes determinadas ideias são tomadas para aquele filme e aí comprometem para o bem ou para o mal. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desse filme dos Vingadores, da direção do Jon Favreau, com o Caveira Vermelha como um grande vilão central ali, ele que conduziria todo o filme. Vocês acham que ia ficar interessante ou realmente tinha que ser do jeito que foi, com Tom Hiddleston, porque a produção, a Marvel Studios, adorou ele como Loki, e aí resolveu colocá-lo nesse filme no lugar do Caveira Vermelha? Vocês acham que ficou interessante, que não ficou? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, você está de bobeira, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, pois tem vídeo aqui toda semana, pessoal. E claro, vai aparecer aqui outras recomendações de vídeo. Assista, fique no canal. Forte abraço, muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Forte abraço e a gente se vê no próximo. Tchau!